Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia expande o seu arsenal apesar das sanções. Aí sempre que a gente vai fazer esse tipo de discussão, aparece alguém com a seguinte pergunta: de onde vêm essas informações? Não seria isso desinformação do Kremlin? Não é um portal ligado ao governo Putin? A matéria que eu trago para vocês, por exemplo, é uma matéria do The New York Times. Acho que ninguém vai tentar defender aqui a tese de que o The New York Times é um veículo de comunicação ligado à Rússia. Muito pelo contrário. O The New York Times é umbilicalmente ligado aos interesses da OTAN. E como um portal ligado, um portal de comunicação, um jornal ligado aos interesses da OTAN, esse tipo de matéria representa o quê? Representa o fato de que certos setores da OTAN estão profundamente insatisfeitos com o desempenho que a Organização do Tratado do Atlântico Norte tem tido durante o conflito que está acontecendo na Ucrânia, a ponto de fazer esse tipo de avaliação demonstrando, externando as fragilidades logísticas que a OTAN, os membros da OTAN têm apresentado durante o conflito. E não é a primeira matéria que eu trago sobre isso da mídia corporativa. Sabendo que a mídia corporativa é a voz dos mais variados interesses que fazem parte, que compõem o projeto da OTAN, é evidente que tem bastante gente insatisfeita com esse desempenho a ponto de jogar a público esse tipo de matéria. Então, defensores robozinhos da OTAN, não pensem que é nenhum artigo ligado à Rússia, porque trata-se do The New York Times. Trago a seguinte matéria para a nossa discussão. A Rússia supera as sanções para expandir a produção de mísseis, dizem autoridades do governo dos Estados Unidos, do meio militar dos Estados Unidos. A produção de mísseis de Moscou excede agora os níveis anteriores à guerra, dizem as autoridades, deixando a Ucrânia especialmente vulnerável no próximo inverno. Esse artigo não traz só posicionamentos de figuras ligadas aos Estados Unidos, tem outros participantes, representantes de outros países membros da OTAN que também acrescentam algumas ponderações a respeito da situação da OTAN. Trago aí uma imagem meramente ilustrativa a respeito da máquina de guerra russa, porque estamos falando justamente disso, em comparação com a situação da máquina de guerra da OTAN. E quanto mais o conflito se prolongar, mais essas diferenças vão ficar evidentes. Por quê? Porque enquanto a Rússia conseguiu otimizar a sua produção de armamentos e munições, a OTAN não conseguiu. O que o artigo está trazendo aí no título e no subtítulo é: a Rússia expandiu a sua capacidade de produção, enquanto a OTAN não consegue fazê-lo. Já trouxe N artigos aqui fazendo uma espécie de autocrítica a respeito da incapacidade logística que a OTAN tem apresentado. Trago aí 2 pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. Especialistas militares indicam que a produção de munição russa é muito maior do que a da OTAN. E a Rússia, do início do conflito até hoje, conseguiu expandir a sua capacidade, que já era grande, enquanto a OTAN não está conseguindo responder a isso. Sobretudo no que tange à produção de munições, a OTAN está apresentando muitos problemas. Tanto é que, para não deixar os estoques vazios, ela está sendo forçada a mandar todo tipo de armamento, muitos deles profundamente impopulares, né, que não gozam de muita estima e por causa do seu uso antiético e desumano no conflito, para o fronte. E isso, logicamente, vai arranhando a imagem da OTAN. É impossível disfarçar a insatisfação de amplos setores
sociais e políticos dentro de países membros da OTAN, quando a gente vê o quê? O Reino Unido enviando munição com ponta de urânio empobrecido, quando a gente vê os Estados Unidos enviando bombas de fragmentação, e agora os Estados Unidos também vão enviar munição com ponta de urânio empobrecido. Pode ser projeto da OTAN, dos Estados Unidos e do Reino Unido transformar as regiões que vão integrar o Estado russo, que já integram, mas que vão integrar oficialmente após o conflito, já que a Ucrânia não vai conseguir recuperar. Transformar esses territórios, agora parte do Estado russo, por opção, em um lugar inabitável, com bombas que não explodiram, bombas de fragmentação com explosivos que não explodiram na queda e vão ficar lá gerando problemas para o pós-guerra, ou com material que gera problemas para a saúde, gera problemas para o meio ambiente, como é o caso da munição com urânio empobrecido. É possível que seja um projeto. Mas que esse projeto também revela o desespero de ser forçado a enviar munição controversa para não deixar o seu estoque desguarnecido, isso também é bem verdade. Isso não está passando batido por vários setores que, logicamente, estão vendo que esse tipo de prática arranha ainda mais a imagem da OTAN, que está saindo muito mais desmerecida depois desse conflito. A OTAN, embora a OTAN tenha conseguido trazer mais países para dentro da organização ao longo do conflito, como se gabou aí o Stoltenberg recentemente, deixando escapar inclusive que foi a OTAN que acabou gerando essa guerra, setores sociais e políticos dos países membros estão muito mais insatisfeitos com a OTAN, por causa do desempenho que ela apresentou. Trago aí o segundo ponto, letrinhas azuis. Antes do conflito, a Rússia produzia 100 tanques. Estou seguindo a matéria do The New York Times aqui, tá? De onde vem esses números? Vem do Putin? Foi o governo russo que te entregou isso aí? Tem gente até pago pelo governo russo. Tem todo tipo de xingamento sem fundamento. Vocês não têm noção da quantidade de lixo que eu vejo nos comentários. Não, eu continuo a ler o artigo do The New York Times, veículo da mídia corporativa dos Estados Unidos. Logo, todos aqueles que defendem a OTAN costumam idolatrar esse tipo de veículo de comunicação. Continuo ainda no artigo do The New York Times. Tá? Antes do conflito, a Rússia produzia 100 tanques por ano e 1 milhão de projéteis por ano. E agora ela apresenta uma capacidade 2 vezes maior. Não sei se o número até não é maior e a mídia aí tá reduzindo essa capacidade. Mas o fato é, a Rússia conseguiu expandir a sua produção de munições e armas, enquanto a OTAN não consegue fazê-lo por vários motivos que já discutimos aqui e que vamos discutir mais um pouquinho na próxima imagem. Coloquei aí uma foto das tais bombas de fragmentação que liberam vários explosivos que caem e muitos deles, boa parte deles não explodem no momento da queda e ficam lá por anos gerando problemas para a sociedade, porque aí um cara vai lavrar a terra, explode, uma criança vai brincar e acha um desses, explode, ou seja, isso continua gerando problemas. Vários países já criticaram isso. Teve as lideranças políticas do Camboja, que sofre até hoje com esse problema, já denunciaram esse tipo de armamento aí que é um envio criminoso por parte dos Estados Unidos. Que, diga-se de passagem, lá no começo do conflito, acusaram a Rússia de usar bombas de fragmentação e acusaram isso ser crime de guerra. Agora, quando os Estados Unidos enviam, não é mais crime de guerra. Os Estados Unidos defendem que é uma necessidade para defender a democracia, da autocracia, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Toda essa bobagem que a gente escuta todos os dias na mídia corporativa e nas falas do governo dos Estados Unidos. Trago 3 pontos, começa pelas letrinhas azuis. A produção de munições da Rússia supera a produção somada dos Estados Unidos e da Europa. Logicamente, que a gente fala que ultrapassa a produção de armas da OTAN, é lógico que é maior do que a soma da produção de armas dos Estados Unidos e da Europa. E Europa e Estados Unidos, OTAN no geral, que já admitiu problemas na sua logística para conseguir acompanhar o conflito que está acontecendo. A gente já viu até artigo ligado à OTAN dizendo que o tipo de produção atual, essa produção just in time, pós-fordista, que é a superação da produção em escala, da produção em estoque, com estocagem, assim por diante, essa produção por demanda,
É esse tipo de realidade de produção pós-fordista que acostumou a máquina de guerra da OTAN a um certo ambiente que, num ambiente de conflito e de maior atrito, como é o que estamos tendo e vai aumentar, já que estamos vendo uma ordem naufragar enquanto outra emerge, e a ordem que naufraga é a hegemonia da OTAN, e a que emerge é a multipolaridade. Quanto mais os atritos crescerem, porque logicamente a OTAN não vai permitir perder a sua hegemonia assim, mais ela vai depender o quê? De produção de armas e munições para tentar manter lá em cima os seus interesses. Só que o que está sendo diagnosticado aí é nos acostumamos a um tipo de produção que, embora tenha dado uma resposta para os variados interesses econômicos, no campo militar não está conseguindo suprir as nossas demandas. E há aí um problema. Se vamos voltar para o Fordismo ou se vamos saltar para outro tipo de produção, ainda não sabemos, mas o fato é que a OTAN está percebendo problemas. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Tanto a economia quanto a produção militar russa se adaptaram às sanções e estão crescendo. Estrangular a economia russa, enfraquecer a máquina de guerra da Rússia, derrubar o Vladimir Putin eram objetivos antes do conflito, antes das sanções. Após as sanções, nenhum desses objetivos acabou sendo atingido como a OTAN esperava. Claro que no início gerou problemas para a Rússia, mas com o passar do tempo, o governo russo foi adotando práticas, buscando alternativas e acabou driblando e superando isso. Hoje a gente vê um sul global integrando-se muito mais, a gente vê a fila dos BRICS dando volta na quadra, enquanto o projeto da OTAN está naufragando, enquanto a OTAN está aí na mídia fazendo avaliações e autocríticas a respeito da sua incapacidade militar e inclusive da sua própria crise econômica aguda que vive. Terceiro ponto, letrinhas verdes. Quanto mais a máquina de guerra... Quanto mais a guerra, não é máquina de guerra, estava com a palavra máquina de guerra na cabeça. Quanto mais a guerra se prolongar, mais será visível a fragilidade logística da OTAN, porque um conseguiu ampliar a produção, no caso a Rússia, o outro não conseguiu ampliar a sua produção, no caso a OTAN. Quanto mais a guerra se aprofunda, mais as fragilidades e a falta de equipamento e munição vai ficar evidente. Isso que muitos equipamentos que foram produzidos e supostamente foram para a Ucrânia não chegaram lá, foram para outros lugares para fazer todo tipo de bagunça, como já discutimos aqui no canal várias vezes. Continuamos no mesmo assunto, continuamos falando ainda da questão da Rússia e eu trago mais um elemento, já que trata-se do encontro do Putin, que é o presidente russo, com o Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, porque a parceria entre Rússia e Coreia do Norte, embora tenha alguns problemas ali para essa parceria acontecer, já que a Rússia, que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, ela concorda com certas normativas que impedem que países tenham certas parcerias militares com a Coreia do Norte, mas o Vladimir Putin já falou, a gente tem alternativas para isso. Não são essas normativas aí que vão atrapalhar, porque a gente tem alternativas para fazer essa parceria. Ou seja, a Rússia já está dizendo que vai achar formas de contornar essas limitações. E se essa parceria avançar e realmente for fechada, como me parece que já foi, essa questão do abismo entre a produção de armas da Rússia e da OTAN vai aumentar ainda mais. Porque a Rússia traz para o seu lado... a Coreia do Norte nunca esteve do outro lado, na verdade, mas a Rússia traz mais para perto de si, acho que é mais adequado falar assim, alguém que pode aumentar a sua força militar, e a Rússia, logicamente, que pode aumentar a capacidade tecnológica militar da Coreia do Norte, não só militar, como em vários campos. Trago aí, primeiro ponto, letrinhas em azul, letrinhas azuis. A coisa piora para a OTAN, porque a Rússia está afirmando uma parceria militar mais ampla com a Coreia do Norte, o que significa uma capacidade ainda maior, uma quantidade ainda maior de projéteis. Por quê? Por causa da produção de munições da Coreia do Norte. Foi o que eu falei com vocês ontem. O que já era confortável, não vou dizer confortável porque trata-se de um conflito, então um conflito cobra o seu preço.
Mas o que já não era uma situação desesperadora para a Rússia, torna-se algo ainda mais acho que tranquilo, confortável não são bons termos, mas vocês me entenderam, né? Se já havia um abismo, uma diferença na produção de munições e armas, agora essa coisa aumentou. Não vou dizer confortável e tranquilo, porque é um conflito. Conflitos são difíceis. A Rússia está frente a frente, né? Embora ela está frente a frente com a Ucrânia, mas indiretamente, ou de maneira semidireta, chame como vocês quiserem, a Rússia está enfrentando a OTAN, que até ontem tinha a franca hegemonia no mundo. Até ontem no sentido figurado, lógico. Né? Olhem essa matéria aí. O Putin promete ajudar, então já estou misturando o assunto com a visita do líder da Coreia do Norte à Rússia que aconteceu. O Putin promete ajudar a Coreia do Norte a lançar os seus satélites. A matéria continua. O presidente russo reuniu-se com Kim Jong-un da Coreia do Norte numa instalação de lançamento de foguetes para destacar as futuras colaborações entre as duas nações. Ou seja, aqueles problemas que a Coreia do Norte tem tido para conseguir lançar o seu satélite espião, já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui, ela já tentou uma ou duas vezes, acho que foi uma, não me recordo agora se foi uma ou duas vezes, mas desde que ela anunciou recentemente, logicamente falando. Desde que ela anunciou que enviaria e tal, isso gerou um reboliço com o Japão, a Coreia do Norte tem tido problemas para lançar o seu satélite e a Rússia disse que vai contribuir para que a Coreia do Norte consiga colocar em órbita o seu satélite. E se isso realmente acontecer, é mais força para a Coreia do Norte. Coreia do Norte e Rússia podem se fortalecer mutuamente. Isso gera para a questão regional do Indo-Pacífico, onde a OTAN está tentando gerar uma bagunça, sobretudo para trazer a China para dentro de um conflito, gera uma situação interessante no sentido da correlação de forças, porque a existência da Coreia do Norte é fundamental, porque ela equilibra as coisas na região. Por quê? Porque tem o Japão, tem a Coreia do Sul, e a Coreia do Norte acaba sendo uma pedra no sapato, já que Coreia do Sul e Japão são países que, já que são ocupados militarmente pelos Estados Unidos, acabam trabalhando em prol dos interesses da OTAN na região. E a Coreia do Norte ali, ela acaba sendo um obstáculo, ela acaba equilibrando forças. Por isso que a Rússia também trabalha no sentido de apoiar a Coreia do Norte. Segundo ponto. A Rússia ajudará a Coreia do Norte a colocar os seus satélites espiões em órbita, antecipando ações dos Estados Unidos. E terceiro ponto, letrinhas verdes, os Estados Unidos têm tramado com Japão e Coreia do Sul ações contra o governo norte-coreano. Então, o funcionamento desse satélite aí, espião norte-coreano vai ser fundamental para antecipar jogadas da Coreia do Sul e do Japão e dos Estados Unidos também. Continuamos aí. Já que a gente está falando de Indo-Pacífico, vamos falar a respeito do que o Elon Musk andou dizendo. Acho que tem algumas implicações interessantes aqui de algumas falas e algumas polêmicas recentes envolvendo o Elon Musk. Eu ia trazer um outro assunto hoje, mas eu ainda estou pensando sobre ele, também envolvendo o Elon Musk, porque está tendo aí uma discussão puxada pelos grandes magnatas e pelo setor tecnológico, pelo complexo industrial militar dos Estados Unidos, a respeito de inteligência artificial e as grandes empresas e os grandes representantes das grandes empresas de tecnologia. O Bill Gates também está nisso aí, então quando o Bill Gates está, a gente coloca um pé ou os dois atrás, se tiver três, coloca os três para trás, falando a respeito de cuidado com a inteligência artificial. Ora, figuras que vinham, a gente está falando de setores que vinham muito entusiasmados com isso. O que aconteceu aí? A concorrência está difícil com a China, com outros países? O que está rolando? Porque agora existem algumas advertências sobre os riscos. Opa, se os caras estão falando de riscos da tecnologia é porque a corrida está feia, a competição está acirrada. Mas vamos falar de outro tema, eu vou continuar refletindo sobre essa questão da inteligência artificial aí. Elon Musk teme uma guerra entre China e Estados Unidos, por motivos óbvios, alguns dos quais eu vou trazer aqui para discussão. Tá? Ele já externou esse desconforto dele com uma possível guerra várias vezes. Por quê? Não porque o Elon Musk seja um defensor da paz,
um cara que quer o melhor para o mundo, um humanista. Não tem nada a ver. Por favor, não criem essa figura do magnata salvador do planeta, que é uma coisa muito desenho, HQ, filminho da Marvel e da DC, né? Da DC Comics. Tem lá o Bruce Wayne, tem o Tony Stark, então se construiu essa ideia dos magnatas salvadores do mundo. Até porque isso faz parte, né, de uma certa operação psicológica do próprio Estado Yankee. Mas ele tem esse desconforto porque, logicamente, o Elon Musk, embora não seja um magnata propriamente estadunidense, já que ele é sul-africano, mas pode ser tido como um magnata estadunidense, já que está naquele meio ali, ele não tem certeza do resultado desse conflito. Ele não sabe para onde a coisa vai andar. Então ele mantém um pé em cada canoa com receio de onde é que a coisa pode parar. E é isso que movimenta o desconforto do Elon Musk. Claro, tem muito de sinceridade, claro, nem todo mundo mente o tempo inteiro, e tem muito de posicionar-se de um certo modo em função dos mercados. Esses caras não falam nada à toa. Até as bobagens que eles fazem muitas vezes são calculadas, muitas não são, mas outras são. Trago aí a seguinte matéria: Taiwan critica o Elon Musk e diz que não está à venda nem faz parte da China. A matéria continua. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan afirma, lembrando, Taiwan é parte da China, porém com autonomia administrativa, mas parte da China. Isso é reconhecido pelos Estados Unidos. Antes que você, então isso aqui é uma versão chinesa. Não, isso é uma... Quase todos os países do mundo reconhecem isso, inclusive os Estados Unidos, antes que os robozinhos da OTAN venham me xingar de novo aí, né? O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan afirma que Taiwan não está à venda e não faz parte da China. Segundo ponto ali da matéria. A notícia foi uma resposta aos comentários de Elon Musk durante um encontro que teve lá, uma cúpula, de que Taiwan era parte integrante da China. Porque o Elon Musk fez algumas falas que apresentam o seguinte sentido. Cara, a gente não sabe exatamente se dá para peitar isso aí. Não sei se os Estados Unidos têm capacidade de vencer a China. Então é melhor a gente aceitar que Taiwan é realmente parte da China para a gente não comprar uma briga, justamente numa região que, se der problema, vai gerar um apagão tecnológico. Isso para um cara que é o magnata da tecnologia é um problema. Ora, se ele tivesse certeza do sucesso da empreitada, claro que ele não estaria fazendo esse discurso. Ninguém aqui vai achar que o Elon Musk é alinhado com os interesses chineses, que ele é um defensor do Partido Comunista Chinês. Ele tem os seus interesses, ele tem o seu coração econômico, porque ele tem investimentos na China. Mas, como ele não tem certeza dos rumos que as coisas vão tomar, e como ele tem medo da situação piorar no mundo, né? Porque para ele a coisa vai muito bem, obrigado, o cara é um magnata. Agora, ele tem medo de mexer na coisa e ela ficar feia. Então esse é o receio do Elon Musk. Pô, o jogo tá aí, eu sou um dos caras mais ricos do mundo, não sei se ele é, mas foi ultrapassado, mas sempre tem essa corrida lá em cima, né? Enquanto nós aqui embaixo estamos, né, para não ficar entre os mais pobres, né? Então, ele tem medo de mexer nisso e mudar essa ordem, porque ele tá ganhando nessa ordem ainda. Então ele não quer que mexa. Se fosse para melhorar, ou seja, tornar ele ainda mais rico, eu tenho certeza que ele apoiaria, mas ele não tem essa certeza aí. Tá aí a parte da China pintada em verde e Taiwan em laranja, tá? Mas eu sempre repito, eu pintei diferente para destacar a divergência, não porque Taiwan seja um país. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Ele disse que Taiwan é uma parte da China arbitrariamente separada do país. Bom, eu me vejo às vezes concordando com o Elon Musk. Isso é muito raro, mas, né, não é bem arbitrariamente, tem toda uma história ali, né, que remete ao contexto de descolonização da China, remete ao contexto de Revolução Chinesa, disputa entre o Partido Comunista e o Kuomintang. Não é tão arbitrariamente assim separada administrativamente da China, mas transformá-la num país seria uma arbitrariedade. Nesse sentido aí é correta essa avaliação, mas enfim, né, mas eu estou tentando não concordar com ele, mas na verdade ele está correto. Segundo ponto.
Ele afirmou também que defender Taiwan pode ser uma tarefa grande demais para os Estados Unidos. Aí vocês imaginam como é que não fica aquela galera aqui, o Elon Musk, né, é o cara antidemocrata, antiglobalista, e daí o cara vai lá e larga uma dessa assim, não, Elon Musk nos traiu. Eu sempre digo, né, ficar defendendo assim, magnata do bem, magnata do mal, é uma bobagem do tamanho do universo, né? Aquela coisa, só que falta se querer assistir briga, aquela luta lá do Elon Musk com o Mark Zuckerberg e torcer, achar que aquilo vai definir os rumos do planeta, né? Até porque o Mark Zuckerberg, antes dele descolar ali da figura do trumpismo, assim, né? Ele tinha muitas falas muito parecidas com as falas do Elon Musk. Se vocês pegarem falas dele anteriores ali ao momento em que as redes desacoplaram do Trump, não esqueçam que o Twitter era a rede social do Trump, era o tipo diário dele, ele botava tudo ali, até quando ele ia no banheiro. O Facebook também alavancou muito o Donald Trump, mas depois a coisa virou, teve uma série de circunstâncias ali que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, que os ventos viraram para o Joe Biden, aí o Trump foi meio que abandonado na chuva na internet. Mas o Zuckerberg tinha vários posicionamentos muito parecidos com o Elon Musk antes. Depois é que ele mudou um pouco, até saiu um pouco de cena, né? Até porque o Elon Musk ele rouba bastante a cena. Trago 3 pontos, continuamos na discussão. Letrinhas azuis. O Elon Musk não parece muito seguro de que a OTAN possa derrotar a China. Justamente por isso faz questão de manter suas relações com a China e um pé em cada canoa. Segundo ponto, o aprofundamento das sanções e uma guerra pode travar cadeias de suprimentos ligadas à tecnologia. Isso seria um prejuízo para ele. Por isso o posicionamento. Opa, só um pouquinho, daqui a pouco dá um apagão aí de semicondutor, como é que fica? Vão abater a 4ª Revolução Industrial em pleno voo? Não, opa. Terceiro ponto. Taiwan acusou o Elon Musk, e eu já vou puxar outro assunto dentro disso a partir desse último ponto aqui. Taiwan acusou o Elon Musk de negar acesso da Ucrânia, e isso foi uma discussão que aconteceu. A Taiwan só relembrou, não foi Taiwan que trouxe essa discussão à baila. Tá? Taiwan acusou o Elon Musk de negar acesso da Ucrânia, à Ucrânia aos satélites Starlink, que é aquela constelação de satélites de órbita baixa com uso militar, para uso militar, também, dentre outros usos. Aí o Elon Musk respondeu o seguinte, não, eu recusei o acesso, ele usou um critério técnico para justificar. Porque a Crimeia é parte da Rússia, ou seja, o Elon Musk, além de reconhecer Taiwan como parte da China, ele reconhece a Crimeia como parte da Rússia. A mídia russa ficou falando disso o tempo inteiro. Por quê? Porque é o Elon Musk, um magnata ligado aos interesses dos Estados Unidos, reconhecendo também que a Crimeia é parte da Rússia. E a Crimeia sendo parte da Rússia, eu sofro sanções se eu permitir qualquer atividade lá. Sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. Então ele reconheceu, ele fez 2 falas aí que incomodaram muito a OTAN. Ele é um cara que tem os seus posicionamentos, mas todo o norte de direcionamento do Elon Musk, ele tem uma justificativa pautada nos seus interesses econômicos. Tá? Não transforma. Então o Elon Musk é um cara pró-Rússia, um cara... Continuamos aí a falar do Elon Musk, tá? Já vou fazendo esse gatilho com a Rússia e já entro nesse papo da Starlink aí também, né? Vou aproveitar o ensejo. Tá ali uma matéria recente também que veio de uma biografia do Elon Musk, o biógrafo dele trouxe uma questão interessante que é o Elon Musk transfere o controle de parte da internet via satélite, que é o projeto Starlink, para o Pentágono. Quem acompanha o canal sabe, transfere, que transfere? Esse projeto sempre foi um projeto do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos com o Elon Musk como um logotipo privado. Isso é praxe no trabalho do Vale do Silício. É apresentar um projeto de Estado em parcerias público-privadas, mas daquele jeitinho dos Estados Unidos, como um projeto de um self-made man, um cara que começou a partir da garagem. Embora o Elon Musk, né, o cara é de família rica já, né? Mas tem um livro que fala sobre isso, e eu tenho discordâncias com esse livro, tá? Mas ele apresenta isso em algum detalhe, que é o livro O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato.
Tá? Também discordo de várias coisas que ela fala. Eu tenho esse livro, inclusive. Ele tem algumas coisas que apresenta isso. Um dos pontos interessantes do livro, dentre tantos que eu discordo, é esse, que apresenta ali a figura do Estado como norteador dessa política de tecnologia, que depois vai lá alguém coloca um logotipo em cima e vende como algo privado. Mas o Elon Musk ele não está transferindo o controle sempre foi da máquina de guerra dos Estados Unidos. Isso aí é um discursinho, lógico, para manter aquela aura de iniciativa privada. 3 pontos sobre isso. Letrinhas azuis. O que acontece no caso do Elon Musk, naquele lance do Starlink lá na Rússia, de não querer ceder para a Ucrânia, é que os Estados Unidos apenas testaram o projeto Starlink na Ucrânia, evitando um envolvimento maior e mais direto contra a Rússia, porque logicamente teria implicações para os Estados Unidos de se envolver diretamente no conflito. A Rússia já falou sobre isso várias vezes. Foi uma espécie de amostra grátis. Tanto é que o Elon Musk falou, olha, já gastei um monte de dinheiro aí e agora eu quero mais dinheiro do governo, porque senão eu não vou conseguir, não vou continuar bancando. Claro, é lógico, porque é um teste, a Ucrânia está sendo um ensaio. E olha, a OTAN está tirando várias lições bem negativas sobre o seu desempenho. Segundo ponto, o projeto Starlink é, na verdade, do complexo industrial militar dos Estados Unidos. É uma fachada privada. E terceiro ponto, já estou meia hora de vídeo em 2 temas ainda. Só, vamos ver, vou tentar dar conta, né? A constelação, eu quero fechar em 1 hora sempre, né? Menos de 1 hora, não quero passar disso que é um... Né? A constelação de satélites permite alimentar revoluções coloridas, ou seja, o governo de tal país bloqueou a internet, eles atiram lá aquelas estações e aí tu consegue manter os manifestantes pró-OTAN com internet. E também para orientar drones em guerras aí, inteligência artificial, drones voando pelos lugares e então orientam os drones aí de combate. É fundamental, mas é um projeto do complexo industrial militar. O Elon Musk, ele disse inclusive que ele acha que isso aí pode terminar uma guerra nuclear e ele não quer ser responsável. Bom, acredita quem quer, né? Continuamos aí, né? Continuamos a falar de Ucrânia porque tem uma matéria do Wall Street Journal. Então eu vou trazendo a mídia corporativa aí para nós, né? Vamos fazendo um levantamento da mídia corporativa, vamos ver se eu também vai sendo alavancado, porque ela está referendando muita coisa que a gente está discutindo aqui há um tempão. Mas quando a mídia corporativa fala, é verdade. Quando um canal independente, alternativo fala, é desinformação russa. Matéria do The Wall Street Journal. O Ocidente não consegue afastar os amigos da Rússia para o lado da Ucrânia. E vocês veem a visão, né, a linguagem infantil. É uma infantilização. Né, é o nós contra eles, é o bem contra o mal. O que eles estão dizendo aí? O que estão dizendo na prática, ali em cima, né, que eu coloco no título, é o sul global se afasta da Ucrânia. Porque muitas economias emergentes continuam relutantes em tomar partido na guerra. Então, assim, o título fala em amigos da Rússia e o subtítulo fala em tomar partido na guerra. Quem não toma partido na guerra é neutro. Então a matéria tem que se decidir, porque eles são tão incoerentes, querem mentir tanto, que eles constroem um título que aponta para o norte e um subtítulo que aponta para o sul. Ou é amigo da Rússia ou é neutro. Para ver como o pessoal se perde nas discussões. O corpo do texto ele torna a coisa ainda mais incoerente. Mas uma coisa está correta ali. O sul global se afasta da Ucrânia. E é uma avaliação corretíssima da OTAN. Está aí o Zelensky chorando por isso. Trago ali, tá, parece aquela cara do Chaves quando faz o pipi, 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 né? Essa foto é ele descendo o barril, assim, né? Continua, trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Eu assisto bastante Chaves. Tá? Ainda hoje. A mídia pró-OTAN segue apresentando uma conduta neutra como se fosse apoio à Rússia. É o que o título traz, mas o subtítulo trai, né? Segundo ponto, o fato representa o recuo da hegemonia da OTAN e o avanço do pragmatismo multipolar. É isso que está sendo chorado aí nessa matéria. Essa neutralidade, não tomam posição. Ora, se não tomam posição, não tomam posição. Não são pró-Rússia. Só acaba aparecendo pró-Rússia porque a OTAN está com medo de tomar um couro da Rússia. Então, vocês vão me deixar sozinho com essa Rússia aí, cara? Vocês estão loucos? A gente vai apanhar. Então, é essa a ideia. Entendeu? Eu quero o mundo inteiro contra a Rússia, aí a gente vê se a gente consegue. Vamos botar aí a indústria de armas de todos os países do sul global
E aí a gente vê se a gente ganha da Rússia. Porque no OTAN, Rússia, e naquele esquema de dar procuração para a Ucrânia, tá feia a coisa. Tá bem feia pro lado da OTAN. Continuamos nessa discussão aí a partir dessa matéria do Wall Street Journal, que não é nenhum veículo pró-Rússia também, né? Vem aqui e diz, mas isso aí são aqueles caras comunistas, magnatas que dominam o mundo e governam o Putin. Pô, aí, né, aí entra numa discussão que eu não consigo te acompanhar, né? Não vai dar para eu te acompanhar nisso aí. Trago aí 3 pontos e começo pelas letrinhas azuis. A declaração final do G20 não condenou a Rússia como agressora na Ucrânia. O texto chora isso também, né? Não houve uma condenação ali. Ou seja, o Sul global pesou tanto na balança que jogou os membros da OTAN a ter que fazer uma declaração final ao gosto neutro. Não, a Índia não está apoiando a Rússia. Não, a China não está apoiando a Rússia. O continente africano não está apoiando a Rússia. A América Latina não está apoiando a Rússia. Aquilo lá que a gente está vendo é a Rússia e a OTAN. Não é o mundo sabotando a OTAN, traindo a OTAN. Não, é Rússia e OTAN. E o resto dos países dizendo, isso aí é um problema de vocês. Se a coisa está feia, é por incompetência da OTAN. E, lógico, por competência da Rússia. Segundo ponto. Mesmo membros da OTAN resistem em sancionar a Rússia. A Alemanha, a Rússia está, vi algo da mídia russa, até alguns camaradas me mandaram, a Alemanha está retomando aí relações energéticas com a Rússia, porque o custo da energia e da produção inviabiliza a economia e torna o país ingovernável. A crise engole e derruba governo e derruba regime. Ou seja, sancionar a Rússia não está sendo fácil. Terceiro ponto. Instituições que funcionam como ferramenta da OTAN ainda correm o risco de serem esvaziadas, ou seja, como o caso do Tribunal Penal Internacional. A coisa está tão feia que toda a institucionalidade está desmoronando também. O Tribunal Penal Internacional, ele age como uma ferramenta da OTAN. Claro, uma vez ou outra ele pega ali alguma ação da OTAN, mas o grosso do trabalho é para pegar adversários da OTAN. Só que a OTAN está tão desmerecida que até instituições como o Tribunal Penal Internacional, os países estão por aqui com esse tipo de coisa, entendeu? A África do Sul já ficou irritada com isso, o governo brasileiro já demonstrou impaciência com isso, a coisa, o Putin não pode ir lá porque vai prender. Pô, o que é isso aí? Né? O desrespeito à soberania do país. Agora, como não pode receber o Putin? Quem decide se prende ou não prende é o país. Mas é um acordo com... Pô, esse é um organismo ligado à OTAN. Ou vão achar que o Tribunal Penal Internacional pune igual membros da OTAN e adversários da OTAN agora? Eu já vi gente até que se diz esclarecida defendendo essas teses absurdas. Numa espécie assim de defesa de um... Eu já falei, vai lá, o paz perpétua do Kant lá, tudo, né? Uma espécie de imperativo categórico das relações diplomáticas, né? Uma verdade transcendental. A realidade está aí, cara. Sai desse mundo aí. Bom, continuamos, vamos lá para o Indo-Pacífico. Vamos falar de um assunto que é preocupante, né? Não quer dizer que vai acontecer, não quero ser aqui portador de más novas, até porque o governo japonês já falou sobre isso, então seria o governo japonês o portador. Só estou trazendo a pulga atrás da orelha com uma certa situação que está se formando e pode gerar problema, e crise que começa no Japão, meu amigo, dá problema. Não é que começa no Japão, que tem o Japão como um dos participantes. Também não vamos jogar as culpas no Japão, porque às vezes a coisa não explode por causa do Japão. Ela explode em cima do Japão por outras coisas que aconteceram. Vou falar um pouquinho aqui, né, pisar em ovos na economia, sou geógrafo, então, né, eu vou tentando aqui porque tem que trazer para entender o mundo, mas não sou economista. O Japão pressagia uma possível crise, olhem a matéria. Ministro das Finanças do Japão espera que o banco japonês, Banco Central japonês, prossiga a meta de inflação com políticas apropriadas. Essas políticas apropriadas é que preocupou o pessoal do mercado e o pessoal no mundo financeiro, porque, vamos falar sobre isso, começa pelas letrinhas vermelhas. Mesmo a política de juros baixos, que é histórica no Japão, não está conseguindo impulsionar a produção que segue estacionada. O crescimento japonês segue muito pequeno, crescimento econômico, o que significa que essa medida não está gerando
o resultado que o Japão espera e que normalmente funcionava. Segundo ponto, o Japão vive o impacto da desaceleração da economia chinesa, porque o Japão tem relações com a China. É um importante parceiro econômico do Japão, a China. Agora imagine se o Japão tentar sancionar a China como a bolha da OTAN espera, o que não vai acontecer com a economia japonesa. Parte dessa crise é o Japão estar alimentando um projeto, que é o projeto da OTAN, que ferra com o Japão também, como a Europa está fazendo. Está aí o Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro japonês, estamos falando do Japão. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Para tentar estabilizar a inflação, olha lá, o governo japonês pode lançar mão de alta dos juros, que é a mesma coisa que a bolha da OTAN faz. Problemas, toca o juro para cima, trava a inflação e pá. Tá, mas tudo bem. Mas e se a causa da inflação for um gargalo produtivo, um gargalo energético? E aí, como é que faz? Porque tu está brecando uma economia que já está em desaceleração. Qual é que vai ser o impacto disso? Para o Japão a gente ainda vai ver, mas o mercado, os investidores estão vendo uma outra questão aí. Letrinhas vermelhas. Muitos investidores contraem empréstimos com juros baixos no Japão, enquanto mantêm investimentos em países com juros altos no sul global. E eles fazem esse jogo e conseguem ganhar a grana deles. Só que o Japão com juros baixos, sendo uma fonte de empréstimos a juros baixos, ele garante liquidez à economia global. Se o Japão subir os juros, ele reduz a liquidez num cenário de bolha da OTAN, e logo acaba puxando o mundo todo, num cenário pré-recessão. Qual vai ser o impacto disso aí? É isso que... O que eu estou trazendo para vocês é a visão que foi levantada aí pelo banco japonês, pelo Banco Central japonês, e a resposta que alguns setores financeiros deram a isso. Tá? Não sou eu que estou tecendo uma análise própria aqui, digamos assim. Estou fazendo algumas amarras com o que eu sei, mas estou trazendo uma situação para vocês. Terceiro ponto, a alta dos juros no Japão reduzirá a liquidez que o Japão injeta na economia via empréstimos. De gente que toma barato aqui, né? Como é que é daí? Qual vai ser o impacto disso aí? É uma questão bem interessante, diga-se de passagem. Vamos para o continente africano, porque os Estados Unidos retomam ações militares no Níger, matéria da Associated Press. Militares dos Estados Unidos retomam voos de drones e missões tripuladas de contra-terrorismo a partir de bases no Níger. Ou seja, a junta militar já está dando o aval, e já faz um bom tempo, segundo a matéria da Associated Press, para que os militares dos Estados Unidos promovam algumas ações. É verdade que esse título dá uma ideia de muito mais ações acontecendo do que propriamente o corpo do texto vai apontar, que são ações muito mais limitadas. Mas o fato é, não existe com os militares dos Estados Unidos, até o momento, embora exista alguma hostilidade, o mesmo nível de animosidade que tem com os militares da França. Claro, tem toda uma história colonial francesa ali. Mas é preciso observar. Vamos seguir observando o caso do Níger ali, e assim como o caso, no geral, de alguns países da região. Primeiro ponto, está aí o Níger no mapa. Tá? Primeiro ponto, os Estados Unidos têm 1.100 soldados no Níger e uma base de drones. A França tem 1.500 soldados no Níger, mas vai reduzir esse contingente, segundo o próprio governo francês. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos disseram que seguiram com atividades no país ao longo das últimas semanas com o aval da junta militar. Esse comportamento da junta militar em relação aos Estados Unidos e vice-versa é para mim ainda uma grande caixa preta. Eu ainda não consegui identificar como é que está essa situação. Porque a Victoria Nuland disse que foi lá, que ela trabalha aí na Secretaria de Estado dos Estados Unidos, governo Biden. Ela foi lá e disse que não conseguiu muita coisa com os caras. Mas eu estou vendo que os setores militares do Níger, ora fazem um aceno anti-Estados Unidos, anti-França, ora estão jogando um joguinho aí, Então eu vou ficar olhando isso aí com algum cuidado, tá? E sugiro mesmo para vocês. Não estou dizendo que o Níger está alinhado com os Estados Unidos, por favor. Vamos observar, a gente não sabe o que está acontecendo,
Primeiro ponto, letrinhas azuis. Convém atenção porque os Estados Unidos treinaram militares que atuaram no levante militar no Níger em um projeto de provável sabotagem contra a França no continente. Já estou falando isso aqui quase que diariamente no canal. Segundo ponto, a junta militar do Níger também entrou em contato com o grupo Wagner para enfrentar uma possível intervenção militar. Essa junta militar do Níger está jogando para lá e para cá para se fortalecer, está agindo de maneira pragmática. O flerte com os Estados Unidos é perigoso? É. Muitos dos militares treinados pelos Estados Unidos, muitos dos militares que participaram do levante foram treinados pelos Estados Unidos? Sim. Mas isso já aconteceu em outros países que não deram uma guinada em direção aos Estados Unidos. Então nada garante. Nada garante que vá haver um alinhamento. Até agora não me parece. Terceiro ponto. É preciso observar que os Estados Unidos é preciso observar como os Estados Unidos irão se comportar no caso de uma intervenção contra a junta militar. Vão apoiar a derrubada da junta ou vão ficar neutros? Ou vão dar algum suporte? Isso geraria, uma intervenção apoiada pela França com os Estados Unidos do lado da junta militar, meu amigo, é um racha na OTAN gigantesco, né? Vamos para o Oriente Médio, porque os Estados Unidos assinam um acordo estratégico de segurança e economia com o Bahrein. O Bahrein está ali, aquela bolinha laranja ali no mapa. O objetivo tanto é que eu coloco nas letrinhas vermelhas ali, o foco da parceria militar no Golfo Pérsico é o Irã, ou seja, formar uma frente contra o Irã. O Bahrein está nos acordos de Abraão com o Estado de Israel também, que é uma frente, um dos objetivos é enfrentar o Irã, e essa parceria fortalece a posição dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Eu fiz um xizinho aí no Golfo Pérsico, porque tem uma situação entre Estados Unidos e Irã naval ali, né? Segundo ponto, os Emirados Árabes, só para a gente falar de outro país da região, abandonaram uma coalizão naval com os Estados Unidos e dialogam com o Irã. Ou seja, existe uma certa ponderação de alguns países que é melhor tentar dialogar com o Irã. Já para outros, não tanto. Então existe ali os Estados Unidos estão sempre tentando plantar discórdia, né? O Israel trabalha na mesma linha. Temos que dividir. E a questão de xiitas, sunitas normalmente é explorada. Essa notícia aí é só porque eu tropecei nela, trago também porque estamos falando do Oriente Médio, né, que o governo alemão estende o mandato militar no Iraque. Parece que estão indo embora do Oriente Médio, mas não, né? Quando parece que está esfriando, não, vamos manter mais. Então a OTAN não... A questão é se a OTAN vai conseguir bancar tanta frente. É sempre essa a dúvida. Está difícil na Ucrânia, está difícil no Oriente Médio, já querem uma no Indo-Pacífico. Vão bancar tanta frente assim? O continente africano está complicado também. Letrinhas azuis. As duas nações são livres para convidar outras, tanto o Bahrein quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai usar o Bahrein para buscar novos parceiros. Assim como tenta utilizar Israel, mas ali não é bem, não se sabe exatamente quem é que usa quem naquele caso, né, de Estados Unidos ou Israel. Até porque a imagem dos Estados Unidos está desgastada na região, então ele precisa buscar parceiros que busquem parceiros, precisa de um aliciador, né? Segundo ponto, letrinhas vermelhas. O Irã tem respondido aos saques de navios promovidos pelos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Ou seja, os Estados Unidos promovem pirataria e roubam o navio iraniano. O Irã responde saqueando o navio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já disseram que vão botar militares em navios comerciais. Navios não, né? Navios comerciais. Isso gera uma tensão no Golfo Pérsico. Essa parceria com o Bahrein faz parte desse contexto. Terceiro ponto, letrinhas verdes. Israel e Estados Unidos exploram a questão xiitas-sunitas, que é uma questão do Islã, para afirmar os seus interesses na região. O Bahrein, por exemplo, tem maioria do povo xiita, governada por uma elite sunita. O Bahrein, na Primavera Árabe, ele foi o contrário do resto, né? Ele foi blindado, né? Houve um apoio à repressão do governo do Bahrein. Por quê? Porque o Bahrein ele é um aliado da OTAN. Então tem uma diferença aí no meio, né? Quando tem revolta contra o Assad, fortalece. Quando tem revolta contra o Muammar Gaddafi, fortalece.
Vão bagunçar a Síria, vão bagunçar a Líbia. O Egito, bom, deixa também, vamos ver no que dá. Agora, chegou em alguém que é, não, não alimenta essa aí. Não alimenta essa primavera aí que não é boa para nós. E aí eu encerro o dia, o vídeo e a semana com o Daniel Ortega lavando a alma. Olha, eu vou dizer pra você, cara, tu pode discordar do Ortega, pode não gostar dele, mas eu tenho certeza que quase todo mundo que acompanha o canal aqui vai se sentir de alma lavada com essa fuzilada aí que o Daniel Ortega, líder político da Nicarágua, alguns de vocês podem ter problema com ele, né? Eu não vejo, né? Da minha parte não. Ah, mas cada um, meu velho, cada um, cada um. O Daniel Ortega mandou uma crítica assim monstruosa ao Gustavo Petro e ao Boric, e eu assino embaixo das críticas que ele fez, né? Tá aí uma matéria do Deutsche Welle. Bom, o Deutsche Welle deve tem urticária só por postar uma matéria, né, sobre a Deutsche Welle é profundamente pró-OTAN. Deutsche Welle, Ao País, BBC, Reuters, é tudo pró-OTAN. Né? O Ortega chama de traidor o Petro e de pinochetinho o Boric. A matéria continua. O presidente da Nicarágua atacou os seus homólogos, ou seja, os líderes, os respectivos líderes da Colômbia e do Chile, pelas críticas à situação dos opositores. O que está acontecendo aí? O Petro e o Boric, o Petro vez ou outra até faz algum golzinho assim, muito feio, muito de canela, mas às vezes ele faz. Eu não gosto da figura do Petro, já falei várias vezes. Mas a figura do Boric eu detesto, ou seja, eu não gosto de um, mas eu detesto o outro. Então é aquela coisa do menos pior. Agora, são duas figuras que defendem um tipo de esquerda que é extremamente útil para os interesses dos Estados Unidos. E o Daniel Ortega, ele faz parte daquela esquerda que a mídia detesta, que os Estados Unidos detestam, que é uma esquerda verdadeiramente anti-imperialista. Chame de esquerda clássica, old school, eu já vi várias, né? Que é uma esquerda pautada na crítica socioeconômica, na luta anti-imperialista, né? Que é uma esquerda tradicional, né? Não faz parte dessa esquerda com chantilly que tem muitos elementos que nem de esquerda são, né? Muitas figuras ali que dá para diferenciar, né? Só uma estética, né? Mas muitas figuras são neoliberais. E aí o Ortega e o Petro e o Boric, de um lado Petro e Boric, do outro lado Ortega, eles sempre se alfinetam. Por quê? Porque o Ortega, ele é o tipo de esquerda que demonstra o quanto o Boric e o Petro são figuras lacaias. Aí eu trago letrinhas vermelhas e letrinhas azuis. Começo pelo primeiro ponto. Então eu pintei no mapa os países envolvidos na discussão aí. O Ortega criticou o Boric porque ele defendeu a repressão dos carabineiros, que são as forças de segurança chilenas, contra os manifestantes. Vocês lembram o que os manifestantes chilenos sofreram na mão da polícia chilena? E aí o Boric fez toda uma campanha, porque a violência, porque tem que prender, tem que jogar, chegou no poder e não fez merda nenhuma. E ainda defende os carabineiros. Aí o que o Ortega chamou essa decisão? Mas como assim? Chamou de Pinochetinho por quê? Defende repressão. É aliado dos Estados Unidos? É Pinochetinho. É a colocação do Ortega. Segundo ponto, vamos ver como é que ele falou do Petro. Ortega disse que o Petro, presidente da Colômbia, trai a luta anti-imperialista ao manter bases militares nos Estados Unidos na Colômbia. A Colômbia é um aliado extra da OTAN. Tá? Pesquisar vocês vão encontrar a Colômbia como um aliado extra da OTAN. Mesma condição parecida com a de Israel. E o Ortega vai além, ele diz, não, um cara que já tinha camaradas guerrilheiros, fazer uma palhaçada dessa, trair, pelegagem. Ou seja, o Ortega, se tem alguém que tem uma conduta anti-imperialista, anti-Estados Unidos, é o Daniel Ortega. Pode chamar ele de tudo, mas dizer que ele é aliado dos Estados Unidos, não. O governo cubano, venezuelano e o governo da Nicarágua
São governos que são o demônio na terra para os Estados Unidos. A mídia trata com extremo ódio. Os caras babam de raiva quando falam desses caras, entendeu? Então é fundamental a existência de uma figura. Imagina se a moda vira só Boric e Petros, entendeu? O que aconteceria, né? Como seria? É a esquerda que os Estados Unidos adoram, né? Mas enfim, chegamos ao momento final do vídeo. Momento de passar o chapéu para quem quer apoiar, para quem pode apoiar o canal, para quem vê que o canal é importante para a sua compreensão de temas internacionais, temas geopolíticos. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante os vídeos, a receita deles não garante a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita dos anúncios, das propagandas, seria muito difícil manter esse trabalho. O que mantém o trabalho efetivamente é o apoio financeiro que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou imensamente grato. Sempre faço questão de agradecer pelo apoio que mantém um trabalho que eu acho importantíssimo, né, que eu nunca tinha trabalhado na rede, mas estou conseguindo fazer esse trabalho, um trabalho de segunda a sexta-feira, uma dedicação para estudo, produção de vídeo e assim por diante, trabalho que eu estou gostando bastante, é muito motivador as trocas de ideias com vocês nos comentários, alguém que às vezes me manda mensagem, então é um trabalho bem gratificante e se o cara está apoiando é porque ele confia no trabalho, então isso me deixa muito envaidecido, né? Que tenham pessoas que apostem, que apoiem o canal, que confiam no trabalho. Fico feliz com isso, sinal de que o trabalho está sendo positivo para algumas pessoas. E as formas de apoio estão aí. A forma de apoio sempre é com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio através de boleto, não está em ordem de importância, tá? Ordem aleatória, todas as três formas são bem-vindas. Pode apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, está aí o site do Apoia-se, um apoio mensal. Pode apoiar através do Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do telefone, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail que é pixverdadeconcreta@gmail.com. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com lá na chave Pix, aparece o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou pode doar também através do botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo aqui no YouTube. Tem faixas de valor ali, mas é porque a rede exige, mas vai do 8 ao 80, vocês podem escolher algum valor ali dentro daqueles, tem várias faixas diferentes. É uma forma de ajuda mensal aqui pela rede, pelo YouTube, todas as três formas, repito, todas as três formas são bem-vindas, repito também, agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho funcionando. Vou parando por aqui e tchau para vocês.